Se o teu cardápio tá confuso e cheio de coisa, ou tu nem sabe por onde começar, tu pode estar perdendo venda todo dia. Eu sou Luana e hoje eu vou te ajudar a montar o teu cardápio de um jeito super simples e prático, principalmente se tu trabalha com brigadeiros. Então eu vou te dar várias dicas do que fazer e do que não fazer também. Então já deixa o like e vamos pro vídeo. Muita gente acha que um cardápio bom é um cardápio cheio de sabores, ou que tenha vários sabores, tipo assim, um sabor de lavanda com infusão de chá branco e não sei o que. Gente, isso não vai fazer os clientes comprarem, isso só vai deixar eles ficarem mais confusos. É a mesma coisa quando tu vai num lugar comer um lanche e daí o cardápio deles tem 10 páginas e tu nem sabe mais o que tu quer comer, porque tem tanta opção que tu fica confuso. E cliente indeciso geralmente faz uma dessas duas coisas. Ou ele não compra nada e nunca mais te chama, ou ele manda aquele famoso, vou ver e te aviso, ou vou falar com meu marido, e nunca mais volta. Então, o cardápio bom não é aquele cheio de coisa com um monte de informação. É o cardápio que os clientes vão comprar mais fácil. E sabe qual que é o erro que mais faz os teus clientes desistirem? É abrir um cardápio e ver isso aqui. Quando tu olha para esse cardápio aqui, não dá para saber de onde começar. Se tu começa olhando os 37 sabores diferentes, ou todos os preços variados que tem, ou as 3 variações de tamanhos, e os combos, e os adicionais, é muita informação que só tá ali para te confundir, tu não consegue se decidir a partir desse cardápio. E de repente, a pessoa que tem um cardápio assim, pensa assim, nossa, eu estou arrasando, porque eu tenho muitos sabores, eu tenho muita variedade. Só que aí chega lá na hora do cliente decidir e ele não consegue. Além de tudo isso, ainda tem uns textinhos desnecessários no meio do cardápio, tipo, adoce o seu dia com a gente, ou, obrigado por escolher as nossas doçuras. Mas no início, ninguém se importa muito com esses textinhos, né? A pessoa quer escolher uma opção, ela não quer ficar lendo texto desnecessário. Então a primeira coisa é tentar evitar esse excesso de informação num cardápio. Tá, e o que não pode faltar? Os produtos. E para montar esses produtos, não pensa só nos sabores que tu gosta. Pensa no que as pessoas mais compram, no que as outras gostam. Quais são os brigadeiros que mais vendem em outros lugares? Quais os brigadeiros, os sabores, né, de brigadeiro que a tua família gosta, por exemplo, né? Faz um levantamento disso. Porque não adianta, por exemplo, eu amar um brigadeiro de bacon, colocar no meu cardápio e só eu que gosto, ninguém mais gosta desse brigadeiro. Então assim, para montar os sabores do teu cardápio, tu pode dividir em 3 partes. A primeira é a linha básica. São aqueles sabores de conforto que todo mundo já conhece, clássicos. Brigadeiro, beijinho, bem casado, paçoca, enfim. Não necessariamente precisa ser esses sabores aqui, mas precisa ter alguns sabores que o público já conhece para se familiarizar e não começar a ler um monte de nome estranho que ele não sabe o que é e ficar confuso. Além disso, os clássicos sempre vão vender muito bem e vão te dar uma estabilidade de vendas, então é bem importante ter. A segunda linha são os brigadeiros mais gourmet. São aqueles brigadeiros que chamam atenção. Por exemplo, ninho com Nutella. Chama muito atenção por causa da pitanga de Nutella. O Ferreiro, a mesma coisa. O pistache é por causa da fama, né, que o pistache tá tendo. Então qualquer sabor desse vai te ajudar a vender mais. E o terceiro é a linha diferencial. São sabores que nem todo mundo vende. Por exemplo, brigadeiro de maracujá, um brigadeiro de limão, frutas vermelhas, enfim, um brigadeiro diferente. E eles vão funcionar porque é um diferencial teu. Não são todas as confeiteiras que fazem, por exemplo, brigadeiro de frutas, porque muitas têm medo de talhar ou de não conseguir ter uma textura boa. Então, só de tu ter no teu cardápio, já vai ser um diferencial. E assim, tu não precisa incluir 10 sabores de cada nicho que eu falei aqui. Com 6 a 8 sabores aqui no total, já dá para fazer um cardápio muito bom. Esse cardápio aqui, por exemplo, eu editei em menos de 5 minutos no Canva. É o melhor cardápio do mundo? Não, só que ele funciona. Porque todas as informações estão bem claras. O cliente vai bater o olho ali e vai falar assim, tá, aqui a linha dos tradicionais, o brigadeiro custa tanto, o ninho custa tanto, o ferreiro custa tanto. Ele já tem todas as informações da forma mais direta possível. E claro, o cardápio ideal vai depender do teu tipo de negócio, né, da tua proposta. Mas, num geral, um cardápio simples desse jeito como eu mostrei já vai funcionar bem. E um cardápio assim, mais enxuto, não vai ajudar só os teus clientes a se decidirem, mas também vai te ajudar a produzir melhor. Com poucos sabores, tu vai fazer menos base de brigadeiro, vai usar menos panela, vai perder menos tempo comprando insumo. Então, antes de tu querer inventar 30 sabores diferentes ou colocar sabores muito específicos, tu precisa focar no que tu já sabe fazer, nos sabores básicos ou no ninho com Nutella, enfim, sabores que são populares que vão vender bem. Sabe aquele programa O Pesadelo na Cozinha? Se tu já assistiu esse programa, tu já deve ter percebido que quase todos os restaurantes
lá tem um cardápio gigante com 10, 20 páginas às vezes. Só que na hora de entregar os pedidos não sai um prato bom, mesmo eles tendo um monte de opção. Aqui com os brigadeiros ou na confeitaria em geral vai ser a mesma coisa. Não adianta tu ter um cardápio gigante com 1001 opções se tu não vai conseguir entregar nenhuma boa. Ou se tu vai se perder na hora de fazer tudo aquilo. E aí que eu vou te perguntar, tu prefere ser conhecida como aquela confeiteira que tem 5 sabores de brigadeiros excepcionais que todo mundo ama e todo mundo lembra, ou aquela que tem 30 sabores, aí a pessoa prova e pensa assim, ah, é um brigadeiro, sabe? Nada demais, não é diferente. Então, assim, foca em ser excelente em poucos sabores. Quando tu dominar a tua produção, aí sim tu pode tentar se especializar em algum outro sabor diferente para ter uma novidade, né? Para chamar a atenção. A qualidade sempre acaba ganhando da quantidade na hora de fidelizar um cliente. Então, foca nisso. E assim, para definir os preços, a gente pode fazer de algumas formas. A primeira é definir um valor para cada sabor. Esse aqui é o caminho mais fácil, porque tu sabe exatamente o quanto tu gastou em cada sabor e quanto tu vai vender, né? Não vai ter, por exemplo, brigadeiro de bem casado e brigadeiro de ninho. Daí os dois têm um custo diferente e tu vende ao mesmo valor. Aqui não vai ter esse problema, tu vai sempre saber o custo e o lucro certinho que tu vai tirar. Mas corre o risco de deixar o cardápio com muita informação, né? Muitos preços diferentes e aí pode acabar confundindo. Também dá para fazer um cardápio com o mesmo preço para todos os doces. E aí, por exemplo, eu tenho um brigadeiro mais caro e um brigadeiro mais barato, eu vou colocar o preço do brigadeiro mais caro, ou enfim, vou fazer uma média ali para conseguir tirar um lucro aproximado. Essa opção, ela tem alguns problemas, mas eu confesso que eu gosto bastante, porque pelo menos quando eu tô escolhendo, eu gosto de ter um preço fixo e poder ali escolher as opções que eu quiser, sabe? Não ter que ficar olhando assim, o brigadeiro custa isso, o eurinho custa aquilo, sabe? Pode ficar um pouco confuso. E também dá para separar o preço por categorias, por exemplo, eu citei ali as 3 categorias, né? Tradicionais, gourmet e especiais. Aí eu posso colocar um preço fixo para os tradicionais, um preço fixo para o gourmet e para os especiais também. Essa forma aqui é a mais tradicional e vai funcionar super bem. Na verdade, todos os tipos podem funcionar bem, vai depender só do teu modelo de negócio. Agora, a gente vai passar para a parte prática de como montar um cardápio. Eu vou abrir aqui o Canva no celular mesmo, para mostrar para vocês que é muito simples. Abri aqui o Canva e pesquisei cardápio de doces. Vou buscar aqui algum que eu tenha me interessado. Achei aqui um cardápio que eu gostei, então eu vou clicar aqui em personalizar esse modelo. E, gente, assim, eu posso fazer o seguinte, aqui tá escrito nossas delícias, não gostei. Eu venho aqui e edito, vou pôr, sei lá, nossos brigadeiros. Aí aqui eu coloco, tradicionais, gourmet e especiais. Aqui eu venho, brigadeiro, beijinho, bem casado. Vou ir colocando aqui, tá, os sabores que eu gosto. No gourmet aqui, posso colocar o quê? Nutella, sensação, prestígio. Nos especiais, posso colocar maracujá, nozes, pistache. E aqui, gente, na verdade eu selecionei esse cardápio porque é mais um exemplo da diferença que a gente pode colocar nos preços, né? Porque aqui a gente pode colocar um preço para cada tópico, né? Então, os tradicionais eu quero vender a 180. Daí os gourmets eu já quero vender a 200. E os especiais eu vou vender a 300. Posso colocar assim, E claro, né, esse aqui não é o melhor cardápio do mundo, com a melhor formatação. Isso tu pode ir fazendo depois, né? Tu pode aumentar a fonte, mudar as cores, personalizar do jeito que tu quiser. Só que a base, né, que é ter um cardápio, é muito fácil. Aqui em 3 minutos eu já montei a base. Coloquei os meus sabores, coloquei o tópico. Vou colocar aqui também umas imagens, brigadeiro tradicional. Vou colocar uns brigadeiros. Gourmet, eu vou colocar uns aqui de uma foto com alguns com Nutella e sensação. E os especiais aqui, posso colocar, por exemplo, como eu botei ali que tem nozes, né? Posso colocar os nossos brigadeiros de nozes. E assim, em menos de 5 minutos, tu já conseguiu criar um cardápio base. E aí depois, enfim, tu vai fazendo modificações, tu vai aperfeiçoando. Mas pra começar, isso aqui já tá ótimo. E assim, gente, pro nome dos sabores, vocês viram ali, por exemplo, que eu coloquei o de prestígio, né? Eu poderia ter colocado, brigadeiro recheado com massa de coco,
confeitado no coco ralado. Poderia colocar isso, só que assim, todo mundo já vai saber se eu colocar prestígio. Então, qual é a minha recomendação? Coloca nome simples que as pessoas já associem. Tu não vai colocar ali assim, brigadeiro branco com creme de avelã. Coloca ninho com Nutella. Isso aqui é uma identificação imediata das pessoas. Então elas já vão saber, eu vou estar recebendo isso aqui que eu espero que já tenho a imagem na minha cabeça. Mesma coisa, Ferreiro, Prestígio, Sensação. São nomes populares que as pessoas já sabem o que vai vir. E eu sei também, tem bastante gente que gosta de fazer o cardápio escrevendo assim um textinho sobre cada sabor. Na verdade, essa ideia não é tão ruim. O problema é que num cardápio quase nunca a pessoa vai realmente ler aquele texto por inteiro. Então assim, se tu gosta de criar esses textos, né, para passar assim uma vontade daquele sabor pro cliente, tu pode fazer isso só que de uma outra maneira. Dá para criar, por exemplo, um post no Instagram detalhando cada sabor, porque ali as pessoas vão parar para ler, porque elas não estão olhando aquele post para escolher um brigadeiro, né? Elas estão ali no Instagram, viram teu post, acharam legal e vão dar uma olhada, de repente vão se interessar, vão fazer um pedido. Essa postagem aqui, ela é um ótimo exemplo disso, porque da forma que eles colocaram, ficou interessante de ler, né? Um brigadeiro de amêndoa com ovos. Só que se eu colocasse toda essa informação dentro do meu cardápio, ninguém ia querer ler. Ia acabar mais atrapalhando do que ajudando. Então tu pode sim fazer esse detalhamento de sabores, criar um texto bonito para passar à vontade pro cliente, mas não no cardápio. E agora, para finalizar a montagem, a gente também tem que pensar em tirar fotos bonitas. É bem legal, assim, principalmente no início, tu dedicar um tempinho para tirar fotos legais dos teus docinhos, porque isso acaba influenciando bastante na hora do cliente escolher. Por exemplo, eu tô vendo aqui um cardápio que não tem foto e outro que tem foto, eu fico com mais tendência a escolher esse daqui que tem foto, porque eu já sei o que eu vou receber. Esse outro que não tem foto é uma surpresa. Pode vir um brigadeiro horrível, pode vir um brigadeiro bonito, mas eu não sei o que eu vou receber. Esse aqui que tem foto eu já consigo. E, gente, o principal de tudo aqui é tentar evitar ao máximo foto de inteligência artificial. Tu pode, de repente, ajustar alguns detalhes ali na IA, mas fazer o brigadeiro na inteligência artificial não é legal. Porque o cliente percebe na hora que é fake. Ele sabe que ele não vai receber aquilo ali, porque é uma coisa criada, não é um brigadeiro real. E aí vai acabar que ele vai escolher outra pessoa que faz doces e coloca a foto real do brigadeiro ali. E agora que tu já sabe de tudo isso, a minha sugestão é, pega um papel, lista todos os sabores que tu tem ou que tu gostaria de fazer e escolhe os 8 que saem mais. Ou se tu não sabe quais saem, faz uma pesquisa na internet ou até mesmo assiste esse meu vídeo dos 10 sabores que mais vendem. E aí tu vai saber por onde começar. Esse é um bom ponto de partida para começar a montar o cardápio. E no começo a gente até pode achar que para vender mais a gente precisa ter mais opções. Mas na confeitaria, para crescer, muitas vezes a gente precisa simplificar. Um cardápio menor facilita a tua produção, melhora a tua qualidade e deixa os teus clientes menos confusos. E também faz a tua marca parecer muito mais profissional. E agora eu quero saber quantos sabores de brigadeiro tu tem no teu cardápio e quais deles são os que mais vendem. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se tu gostou desse vídeo, já deixa o like aqui e não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui pra ti.